Estamos aqui para tirar a discussão acerca do caso ético referente aos exploradores de café. O delas foram acusados e sentenciados a corte. Porém, sem poder da decisão. Iremos agora expor os principais fatos do caso. Os quatro soldados são membros da Sociedade Superior em discussão amadora de exploração de café. Em princípio de maio de 4.299, eles, em companhia de Roger Wexman, um dos membros dessa sociedade, penetraram no interior de Ocavei, no tornado de São Paulo. Já estando de entrada, ocorreu um desmoronamento na entrada, impedindo a saída dos exploradores. Após o tempo ter passado pelo membro da direita da Ocavei, resgate foi enviado ao local. A tarefa se mostrou muito difícil, inclusive 10 operários morreram na tentativa de resgatar. Sabendo que os homens levaram consigo as provisões, eles, sabendo também que não havia substância animal ou vegetal na caverna necessária da sua sobrevivência, tem medo que homens morreram, foi na missão, até que fosse possível resgate. No 20º dia de busca, todos os exploradores haviam levado consigo água e caminho. Provavelmente todos dispararam no local um aparelho semelhante, estabelecendo desse modo a comunicação entre o acampamento e os desafortunados homens desse acampamento. Em uma conversa com o médico, eles pediram que fosse informada a possibilidade de sobrevivência. E o médico disse que era muito escassa a possibilidade devido ao lapso de tempo que eles tinham. Os homens também pediram para falar com o médico. E o Edson perguntou acerca da possibilidade que, se eles alimentassem da carne de um deles, eles podiam sobreviver, dizendo. A contragosto, o próprio médico poderia. Não houve mais comunicação entre o acampamento dos homens. 10 dias depois, quando houve resgate, soube que eles iniciaram a sorte. E o Edson, o próprio que propôs, foi o morto. Na declaração de acusados, o júri iniciou que Wexman foi o primeiro a propor que buscar alimentos na vida dele, como meio de sobreviver. E foi ele também que pediu, como meio de sobrevivência, a sorte, como meio de escolha, como meio de contato com Deus. Após resgate, os acusados foram tratados de choque emocional, da desinfecção e foram acusados pela morte de Roger Wexman. No julgamento, após as provas serem vistas, tanto o promotor quanto o advogado quanto o juiz concordaram em propor um veredicto especial. E após isso, o júri especial condenou a força. Sobre o júri, seus membros não deram petição ao Poder Executivo, assim como também o juiz da instância e o júri. E agora, estamos aqui para... E até o momento, o Executivo não me disse nada, esperando até pelo momento. Parece-me que o juiz de primeira instância e o júri tomaram o caminho mais correto, o caminho mais claro. E também o único impacto dos princípios legais que era apropriado. A própria lei diz, bem claro, quem quer intencionalmente prive outrem da vida será punido com a morte. E essa pedida não pode ter exceções especiais. Embora nossa simpatia por esses homens nos incline a considerar todo o sofrimento que eles passaram. E eu quero admitir que a tendência é desapropriada para anunciar os rigores da lei.
Por isso eu proponho aos meus colegas ministros que, em solidariedade ao juiz de primeira instância e ao júri, sigam o mesmo caminho que eles, organizando a competição que vier ao Poder Executivo. Havendo sobra para o pedido de permita ser deferido. Acredito eu que o chefe do Executivo dificilmente vai negar esses pedidos, a não ser que ele próprio vai investigar todo o processo que, como nós sabemos, não é apropriado ao Poder Executivo. Então, acredito eu que se de alguma forma a clemência acontecer, a clemência acontecerá, não será a justiça será feita, se delimitar a letra ou o espírito da lei ou propiciação da eleição. Por isso, admito meu voto de culpado. Passo a palavra agora para o ministro Foco. Dessa forma, enquanto o presidente deste tribunal tem um esforço para fugir da dificuldade deste trágico caso, tem adotado e procurado a seus colegas uma solução simultaneamente tão sórdida e tão simplista, considerando o valor implícito deste caso. Eu acredito que há algo mais que a vida desses pobres homens, neste caso aqui de vida. Quem conta exclusivamente neste tribunal a nossa própria lei, a lei desta promoveu. Se este tribunal declara que estes homens são culpados, nossa lei será combinada no tribunal do senso comum, indiferente do que aconteça com esse indivíduo. Pois, para que entendemos que a nossa lei, a lei que nós fazemos observar e enunciar, nos confere a conclusão da forma que mergulhamos e da qual nós podemos escapar com o presidente do bem, apelando a uma exceção do que nós temos um capricho da subjetividade do chefe do executivo. Parece-me equivaler a admitir que a nossa lei não pretende realizar a justiça. Caros colegas, todos nós temos juízes. E na figura de juízes, devemos nos lembrar que não somos escravos da lei. Somos a sua personificação. Sejamos, como dizia Cícero, a lei falante. E não oráculos impessoais, isolados do mundo. Um mundo que grita, que suplica por justiça. A justiça, que é o elemento moral do direito. A justiça, que é o fim do direito. A justiça, que é a razão do próprio direito. E por ser a razão do direito, é que eu não acredito que a nossa lei nos conduz a uma conclusão tão monstruosa e vergonhosa ao declarar que esses homens são criminosos. Pelo contrário, eu acredito que a nossa lei é inocente. Meus estimados colegas, meu raciocínio segue o fato de que todo nosso direito positivo, nossas disposições legais, nossos precedentes, nosso planejamento jurídico é inaplicável a este caso. Este caso é regido pelos antigos escritores da Europa e da América, chamavam de direito natural. Eu fundamento essa minha opinião na proposição de que o nosso direito positivo pressupõe a possibilidade de coexistência entre os homens em uma determinada sociedade. Quando a possibilidade de coexistência social deixa de existir, todo nosso ordenamento jurídico perde o seu significado e sua coexistibilidade. Por isso concluo que
No momento que foi morto, nós,